A primeira pergunta que nós devemos de fazer quando estudamos a profecia de Daniel 8, das 2.300 tardes e manhãs, é: 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado ou purificando? Somente se tivermos essa base, já fica um pouco fácil de entender qual é o erro do adventismo na interpretação adventista. Vamos então fazer uma investigação em cima da profecia para ver quais aspectos ela nos traz e aonde que isso vai nos trazer uma revelação bíblica referente ao tema abordado. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado ou purificando? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, primeiramente, a gente vê que existe um tempo estipulado para a purificação do santuário. Quando a gente coloca um tempo estipulado, a gente consegue ver de que esse tempo nos dá um limite. E quando esse tempo ele chega, o objetivo do tempo é manifesto. E qual é o objetivo? A purificação do santuário. Então, a partir de agora, vamos meditar na profecia. Então, analisando o texto, ele vai nos trazer o seguinte: e o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes, ou também poderosos, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra, e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e no que fez, prosperou. Mas quando chega o tempo de somar os pontos importantes, aspectos importantes desta profecia, Daniel fala: depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes de manhãs e o santuário será purificado. Então, o que a gente consegue ver aqui? Nós conseguimos ver que algumas coisas estão acontecendo e tem um tempo específico para essas coisas acontecerem até o santuário ser purificado. E essas coisas a gente vai tratar nos pormenores para entender todos os requisitos desta profecia. O que a gente consegue ver aqui? Até quando? É um tempo determinado. Até quando o quê? Até quando que dura a visão? Você precisa entender que Daniel está tendo uma visão, e essa visão tem um tempo específico de início e tem um tempo específico de fim. E nesta visão algumas coisas estão acontecendo. O sacrifício contínuo está sendo tirado por um chifre pequeno. Nesta mesma profecia, nós estamos tendo uma transgressão assoladora sendo instaurada. Nesta mesma profecia, o santuário e o exército estão sendo pisados por este mesmo personagem, e nesta mesma profecia nos aponta um tempo determinado, e o tempo é de 2.300 tardes e manhãs. E esse tempo determinado, ele só está determinado para que uma coisa aconteça. E esta coisa é a coisa mais importante da profecia. É o tempo da purificação do santuário. Então, após fazer uma observância sobre todos esses aspectos, a gente vai tentar trabalhar um pouco em cima deles. Vamos tratar aqui, neste vídeo em específico, a respeito de 2 ou 3 aspectos e depois vamos dar continuidade em outros. Primeiramente, vamos meditar no que está escrito em Daniel 8, 26 a 27. A visão da tarde e da manhã que foi dita,
é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me para tratar dos negócios do rei, e espantei-me acerca de visão, e não havia quem entendesse. Então aqui ele está dizendo que é uma visão verdadeira, essa visão é para tempos muito distantes, e que isso é uma coisa que não é fácil de entender. Daniel, por certo, não entendeu essa visão. Daniel precisava de um pouco mais de revelação. Então nós iremos entender o que faltava nesse quebra-cabeça para que Daniel entendesse. Vamos observar então um aspecto aqui. Até quando? Até quando? Ali diz, até 2.300 tardes manhãs o santuário será purificado. Até quando o quê? Esse é outro aspecto. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então, o tempo determinado aponta e nos leva para acontecimentos importantíssimos para o cumprimento da profecia. Então, antes de determinarmos o fim do tempo estabelecido, nós precisamos entender se todos esses aspectos já se cumpriram e em que época isso se cumpriu. E depois de determinarmos tudo isso, precisamos entender o que de fato seria o final deste tempo. Então, primeiramente, vamos tentar entender quando se inicia a visão. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela visão que me apareceu no princípio. Eu vi na visão, e sucedeu-me que quando eu vi, eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Uai, e levantei os meus olhos, e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava narradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insígne entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantado-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força dele. Interessante de notar aqui que, se nós formos observar na história, a história conta exatamente esses fatos acontecendo, mas ela não revela o tempo final e a conclusão dessa profecia. Porque o primeiro aspecto dessa profecia, o primeiro aspecto desse versículo 19 vem nos trazendo que o anjo estava fazendo Daniel entender o que ia acontecer no último tempo da ira. Precisamos aqui separar o que é o tempo determinado do fim e o que é o último tempo da ira. O último tempo da ira são os últimos anos desta terra. Por mais que essa profecia tenha um início profético nos tempos históricos, ela só terá sua conclusão exatamente nos últimos dias, onde todos os aspectos apresentados por ela irão se revelar. E esses aspectos nós podemos encontrar em toda a palavra de Deus, principalmente nos livros proféticos, como Daniel e Apocalipse.
nós iremos ver que Deus usa todos esses aspectos para nos revelar como serão os últimos dias desta terra. Então, para entendermos sobre quando que se inicia a visão, a gente precisa entender que a visão se inicia exatamente no seu conflito quando o bode se encontra com o carneiro, quando a primeira força se encontra com essa outra força. E existe uma guerra. Em 331 a.C., Alexandre, rei da Macedônia, realizou um feito que marcou a história da humanidade. Na famosa Batalha de Gaugamela, Alexandre derrotou Dario III, líder persa. Com a vitória conquistou a grande parte do mundo conhecido na época. E aqui está uma parte importante dessa profecia que diz: no fim do seu reinado, quando acabarem todos os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não por sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem auxílio de mãos humanas será quebrado. Quando nós observamos esse aspecto deste versículo em questão, automaticamente nós conectamos com a estátua de Nabucodonosor sendo relatada lá no capítulo 2 do mesmo livro de Daniel. Porque o que nós vemos? Nós vemos uma grande pedra sendo arremessada sem esforço de mãos humanas, atingindo os pés da estátua. Nos últimos dias, essa pedra derruba todos estes reinos. E então o reino de Cristo é estabelecido. Este é um ponto crucial para a conexão da profecia e o seu cumprimento. Tratando um pouco ainda sobre os aspectos da profecia, a gente vê que este personagem final apresentado, ele se engrandece até contra o príncipe do exército, e por ele é tirado o sacrifício contínuo, por esse personagem, e o lugar do seu santuário é lançado por terra. E um exército é dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, que lança a verdade por terra, e no que faz ele prospera. E depois deste tempo, ouvi um santo que falava e disse a outro, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então, quando a gente repara na pergunta, a gente entende o que está acontecendo. Uma força maligna ou o próprio chifre pequeno, que vem trabalhando em nome do maligno, ele é responsável por tirar o sacrifício contínuo e para fazer com que o santuário, o verdadeiro santuário, seja lançado por terra. E ele vem com um exército, e este exército trabalha quanto ao sacrifício contínuo, tirando o sacrifício contínuo de ofertas, os sacrifícios de louvor oferecido pelos santos, e ele mesmo instaura uma abominação, uma transgressão assoladora, e faz com que a verdade seja lançada por terra. E neste tempo ele é próspero, mas isso somente há um tempo determinado. Porque essa visão desse sacrifício contínuo sendo interrompido e desta transgressão assoladora sendo instaurada, ela dura um tempo determinado. E o tempo determinado para a duração desta profecia é de até 2.300 tardes e manhãs. E neste momento, este santuário será purificado. Este é o aspecto importante de ser entendido nessa profecia. Então é importantíssimo de nós meditarmos que essa profecia, ela traz aspectos importantes a serem observados, ela traz tempo determinado, ela traz personagens e ela traz a sua conclusão em si. Mas, com certeza, assim como muitos de nós, assim como nós ficamos pensativos quanto a essa profecia, Daniel não tinha essas informações. Daniel ainda ficou na dúvida e precisava entender, de fato, o que essa profecia trazia. Daniel, naquela época, ele estava recluso no reinado de Babilônia. Todo o povo de Israel estava cativo na Babilônia,
por ter cometido muitos pecados. Estavam lá sem santuário, estavam lá sem poder fazer os seus sacrifícios, sem poder cumprir os seus rituais. Mas Daniel se manteve temente a Deus. É então que Daniel, meditando no profeta Jeremias, ele faz uma oração a Deus, pedindo e suplicando pela graça do Senhor e pela paz do Senhor e pelo seu perdão, referente a um povo que havia sido cativo na Babilônia por causa dos seus próprios pecados. Mas Daniel se inclina com o coração a entender aquele tempo profético de 70 anos de cativeiro, e Deus então manda o seu anjo para dar uma revelação que muda todos os aspectos da revelação das profecias das 2.300 tardes e manhãs. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, e abre os teus olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, e perdoa, ó Senhor. Atende-nos e age sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, Deus manda a revelação e os 7 requisitos para o cumprimento da profecia. E esses requisitos são importantíssimos para que nós venhamos, então, a meditar exatamente no propósito da profecia. Estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estava eu, ainda falando na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Bom, este é um ponto importantíssimo. Se você nunca entendeu a profecia das 70 semanas, pelo menos meditando em todos os aspectos que ela apresenta, a partir de agora medite. Por quê? A primeira coisa que você precisa entender, que os fatos que serão relatados a partir de agora na profecia, principalmente a partir do versículo 24, estes fatos, eles estão revelando exatamente a interpretação da profecia anterior. Profecia das 2.300 tardes e manhãs, profecia de um sacrifício sendo interrompido, profecia de um personagem vindo para assolar o santuário, profecia de um santuário contaminado precisando ser restaurado. São muitos aspectos a serem observados. E a partir de agora o anjo vem para fazer Daniel entender o sentido da visão. Recapitulando, a partir de agora não é uma visão, é o próprio anjo falando para Daniel. Se isso daqui não é uma visão, não é uma profecia independente. Essa profecia que irá ser relatada agora, ela é a revelação do capítulo anterior. E nisso o próprio texto nos revela. Então vamos ver quais são os objetivos desta profecia. Uma profecia nova revelando a anterior. Quais são os objetivos que precisam se cumprir para que essa profecia se concretize 100%, para que essa profecia esteja concluída. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim de pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, para ungir o Santo dos Santos. Opa, existem requisitos a serem observados aqui. Quando a gente observa esses requisitos, a gente vê a importância do entendimento correto dessa profecia.
E a gente vai ver que Deus está usando os mesmos requisitos para revelar exatamente qual é a interpretação real da profecia anterior. Então nós precisamos, a partir de agora, entender o santuário, porque os aspectos apresentados vêm nos mostrando um santuário, que está sendo profanado e precisa ser restaurado. Mas de que santuário estamos falando? Isso é importante de observarmos e a gente vai ver agora. Então, de todos esses aspectos, a gente está identificando aqui alguns objetivos. Cessar a transgressão. Para essa profecia se concretizar, não deve mais haver transgressão. Fim de pecados. Para essa profecia se concretizar, não podemos mais ter pecados. Expiar a iniquidade. Para essa profecia se concretizar, a iniquidade deve ser expiada por completo. Para trazer justiça eterna. A justiça eterna só vem em um tempo determinado. Selar a visão e a profecia. Outras traduções, ou a tradução mais correta diz selar a visão do profeta, né? Essa é a tradução mais correta. E aí você precisa se perguntar que visão que precisa ser selada, já que nós não estamos tratando aqui de uma visão, mas sim do próprio anjo revelando para Daniel sobre uma visão interior, e para ungir o Santo dos Santos. Então nós precisamos entender quando que era ungido o Santo dos Santos na lei mosaica anterior e quando será ungido o Santo dos Santos a partir de agora. E tudo isso nós vamos ver nos aspectos que serão apresentados. Então, para nós compreendermos verdadeiramente sobre todos os aspectos do santuário, nós precisamos voltar na lei mosaica para entender como que funcionavam as solenidades. E a palavra de Deus nos apresenta assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Então, as convocações são 7 festas fixas que são reuniões solenes. A Páscoa, que precisava ser realizada no dia 14 do primeiro mês. Depois nós tínhamos as festas dos pães asmos, imediatamente no dia 15 do primeiro mês. Depois nós tínhamos a festa das primícias ou das colheitas, né? Que nós tínhamos ali, a partir desta data, se contava 7 dias e mais um. Depois nós tínhamos uma contagem de tempo de 50 dias, de 49 dias. E quando chegássemos no dia 50, teríamos ali a festa de Pentecostes. Depois da festa dos Pentecostes, havia uma interrupção no calendário judaico e eles retornariam para a segunda temporada de festas, que se daria no primeiro dia do 7º mês, com a festa das trombetas. Depois das festas das trombetas, nós teríamos então no dia 10 desse mesmo 7º mês, a festa da expiação. E esta era a festa mais importante que havia, porque só poderia fazer parte desta festa da expiação quem tivesse passado por todas as etapas das festas. Não poderia entrar em expiação quem não entregasse o seu cordeiro imaculado para ser oferecido como sua Páscoa. Então, todos os filhos de Israel que participaram de todas as etapas das festas das reuniões solenes precisavam fazer parte da expiação. Quando chegavam nessa data de expiação, o povo precisava ficar reunido em cabanas, aguardando até que o sumo sacerdote saísse deste lugar. Quando o sumo sacerdote saía desse lugar, então eles teriam todos os pecados expiados. Então eles teriam ali a purificação dos seus pecados e entravam numa das festas da alegria, que era a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. E nesta festa eles sentiam alegria, pois todos os seus pecados estavam perdoados. Todas essas sombras apresentadas por essas reuniões solenes, elas são de suma importância para entendermos todas as profecias. E a revelação, ela vem nos mostrando que o dia mais importante era o dia da expiação. Vamos entender então como que funcionava o ritual desse dia. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será dia da expiação.
tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma, naquele mesmo dia, que fizer algum trabalho, eu a destruirei no meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma, e aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Este sábado era um sábado especial, porque na verdade sábado significa descanso ou repouso solene. E esta era uma reunião solene. Não só era uma reunião solene, mas era mais importante. Nesse dia, o povo não poderia trabalhar. Nesse dia não havia mais nada a ser feito. Essa é a observação mais importante. Não havia mais nada a ser feito. Quem tivesse oferecido o seu cordeiro, ofereceu. Quem tivesse oferecido o seu sacrifício, ofereceu. A partir desse dia, da iniciação da data da expiação, no dia 15 do 7º mês, somente o sumo sacerdote poderia fazer algo que era expiar todo o pecado da humanidade, não somente com o sangue dos cordeiros oferecidos pelos filhos de Israel, mas também esse sumo sacerdote, adentrando ao véu, adentrando ao lugar santíssimo, precisava oferecer um cordeiro imaculado, representando o próprio Cristo, representando o próprio sangue de Cristo que verteu na cruz por nós. Então, este sumo sacerdote entrava não sem sangue no lugar santíssimo, para fazer a expiação pelos pecados de todo o povo de Israel. Então, a partir de agora, nós precisamos entender qual é o cumprimento dessas reuniões solenes em Cristo Jesus. Olhando para todo esse quadro de reuniões solenes, a gente consegue interpretar que Cristo Jesus cumpriu esses requisitos, aguardando somente um deles a ser cumprido, para que nós tenhamos todo o quadro completo. Medite você comigo. Cristo, ele é o Cordeiro que foi oferecido exatamente na Páscoa. Cristo também se fez asmos logo depois, porque o corpo de Cristo é a igreja, e nós, como corpo de Cristo, precisamos nos entregar como um processo de santificação sem fermento, representando os pães asmos, representando o corpo de Cristo sem máculas e sem defeito. Cristo se fez primícias por nós. Com a ressurreição do seu próprio corpo, ele assim nos ressuscitou juntamente com ele. Uma ressurreição que, por enquanto, não é literal, mas essa ressurreição nos deu um direito que nós não tínhamos, de nos adentrar juntamente com ele nas regiões celestiais. Nos deu o direito também de termos acesso à vida eterna a partir da sua própria crucificação. Jesus também se fez cumprir em Pentecostes, quando ele adentrou aos céus e fez o derramamento do Espírito Santo por toda a igreja. Naquele momento, em Atos, está sendo descrito de que o Espírito de Cristo que foi derramado a todos os santos, este mesmo Espírito agiu na igreja e age até hoje. Jesus Cristo também se fez cumprir no toque de trombeta com a pregação do Evangelho. E nós, como corpo de Cristo, precisamos ainda cumprir essa missão. Pois Cristo vivendo em nós, nós somos representantes de Cristo e precisamos tocar trombetas para colher os nossos frutos e esses frutos serem apresentados a Deus. Cristo entrou no céu de uma vez por todas. Cristo, na sua ascensão aos céus, está exatamente cumprindo a função que o sumo sacerdote cumpria ao entrar no lugar santíssimo. Quando Cristo entra neste lugar, já não resta mais oferta pelo pecado, porque já foi ofertado. O sangue de Cristo é suficiente, e o que ele está fazendo no céu neste momento, a partir da sua ascensão, é uma intercessão pelo meu e pelo seu pecado. Cristo não está fazendo julgamento, mas sim
intercessão por intermédio do seu próprio sangue, assim como o sumo sacerdote, não sem sangue, adentrava no lugar santíssimo, Jesus Cristo, pelo seu próprio sangue, adentrou na região celestial. Jesus Cristo adentrou no lugar santíssimo e ao lado do Pai, ele está intercedendo por nós. E nós, agora, não temos nada mais a fazer. Por quê? Estamos somente aguardando a saída do sumo sacerdote do lugar santíssimo. Quando o sumo sacerdote sair do lugar santíssimo, se cumpre o que está escrito lá em Apocalipse. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então teremos a grande festa dos tabernáculos. Todas essas sombras têm realidade. Todas essas realidades nos apontam o real sentido das profecias que Deus revelou para Daniel. O livro de Hebreus, ele é um livro crucial para entendermos a realidade daquelas sombras. Se você conseguir ter esse entendimento, não vai mais restar dúvida para você. E começa assim, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, oferecer oferta pelos pecados, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, ao qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime dos que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto Jesus Cristo fez uma vez, oferecendo a si mesmo, e podemos dizer aqui, de uma vez por todas. Ora, a suma de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus à destra da majestade de Deus, ministro de um santuário do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, santo lugar, cumprindo os serviços, mas no segundo, Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, somente uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então nós precisamos entender aqui a diferença entre sacerdote e sumo sacerdote. Aonde entrava o sacerdote? O sacerdote cumpria os rituais do pátio até no máximo ali o lugar santo. E o sumo sacerdote era aquele que cumpria todos os rituais do lugar santo e principalmente uma vez por ano no lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote poderia fazer isso. Então, o livro de Hebreus deixa muito claro que, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu
próprio sangue entrou de uma vez, e eu posso dizer com todas as letras, de uma vez por todas, no Santo dos Santos, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha asparziana sobre imundos o santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purifica as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. É por isso mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então é importante observarmos qual é a função de Cristo nesse momento. Este é o momento que Cristo intercede por nós. Esse não é um momento de julgamento, muito pelo contrário. Nós não temos mais nada para fazer como o povo de Israel vivia. Nós não temos mais o que fazer, nós precisamos aguardar até que ele cumpra todo esse ritual. Esse é o momento em que pecamos, confessamos os nossos pecados por intermédio do sangue de Cristo, adentramos o lugar santíssimo e ele intercede, porque ele é fiel, porque ele é o Cordeiro, porque ele é o nosso sumo sacerdote. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. A figura das coisas que estão no céu, não o céu, sim a figura. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para julgar ou para comparecer? Para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez e de uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Não existe revelação maior do que essa. Qual é o nosso papel a partir de agora? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Não existe juízo investigativo. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde a remissão desses, não há mais oferta pelo pecado. Você tem agora, meu irmão, você que está me escutando, você tem a intrepidez e a ousadia para entrar no santuário, ou para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, que é o véu, ou seja, a sua própria carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Meu irmão, se você nunca meditou em todos esses aspectos, pega esse último versículo e medite. Você tem o direito de adentrar pelo sangue de Cristo, pela sua carne, pelo véu. Então, se você quiser dizer, não, no céu não tem santo e santíssimo, não tem. Não existe mais separação. O véu da separação foi rasgado. Você precisa entender por que existiu o véu da separação. O véu da separação existia exatamente porque a presença de Deus estava num lugar inacessível para o homem. Esse lugar era inacessível, meu irmão. Ninguém tinha direito de chegar lá, somente o sumo sacerdote. O que Deus está nos trazendo a partir de agora, o que esse versículo está te dizendo é que você tem o direito de adentrar a presença de Deus. Por intermédio do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Por intermédio do sangue de Cristo que foi vertido por você. Por intermédio dele, que é o próprio véu que se rasgou, te deu essa ousadia de adentrar no Santo dos Santos. A pergunta a se fazer agora é, a partir de quando? Quando que foi descortinado esse caminho? Não foi na morte de Cristo?
Não foi quando ele ascendeu aos céus e chegou na presença do Pai, à destra do Pai? Medite nisso. Nós iremos ainda tratar sobre esse assunto em específico. Hoje nós estamos tratando sobre o santuário, mas os assuntos se interligam. Mas você está entendendo a partir de agora? Está claro, né? Está começando a clarear. Então precisamos entender que a festa dos tabernáculos era uma referência ao Yom Kippur, dia do perdão. O que nada mais é do que o dia da purificação, quando o sumo sacerdote saía daquele lugar e aquele lugar era purificado. Na verdade, o perdão dos pecados significa uma purificação. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando estiverem colhendo da tua eira e do teu lagar. E na tua festa alegrar-te-á tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolheu, porque o Senhor teu Deus há de abençoar em toda a tua colheita, em todo o teu trabalho das tuas mãos. Por isso certamente te alegrarás. Assim funcionava a festa dos tabernáculos. E nós temos agora essa realidade apontada quando Jesus voltar. E é dito, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada pelo seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, nós teremos esse grande tabernáculo, que é o simbolismo do milênio que nós teremos, o verdadeiro ano sabático de repouso. Esse é o tempo determinado aonde nós teremos a festa do tabernáculo, aonde o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo e habita para sempre com os filhos do reino de Deus. Então, a pergunta precisa ser respondida. Afinal, 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado ou purificando? Por que tem essa pergunta? Porque, segundo a interpretação adventista, as 2.300 tardes e manhãs já aconteceram, mas os requisitos da profecia não aconteceram. A gente não vê os requisitos nenhum cumpridos. E afinal, o santuário foi purificado ou não foi? Se a data já concluiu, então nós precisamos ter todos os requisitos concluídos também. Agora, se a data ainda não se concluiu, é porque o santuário ainda precisa ser purificado. Eu não vejo nada purificado, eu não vejo nenhum requisito concluído, e eu não vejo nenhum dos aspectos apresentados por Deus concluídos ainda. Então precisamos responder novamente com o próprio texto. Até quando que dura a visão do sacrifício contínuo interrompido e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Quando chegar o tempo, o santuário será purificado. Agora que você já entendeu todos os aspectos do santuário, você já entendeu qual é a realidade de todas as sombras apresentadas na lei mosaica, todas as sombras apresentadas naqueles rituais que eram determinados por Deus, nós podemos sim responder às perguntas dos objetivos contidos na profecia das 70 semanas. E o que diz ali? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, fim de pecados, expiar iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Vamos fazer um exercício agora, então? Se a profecia se concretizando, se a purificação do santuário nas festas solenes se dava com a saída do sumo sacerdote do lugar santíssimo, podemos sim entender que a purificação do santuário, que as 2.300 tardes e manhãs se concluem quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo. E o exercício a fazer é responder os objetivos para o cumprimento
da profecia das 70 semanas. Por quê? Quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo, nós teremos cessado as transgressões. Quando o sumo sacerdote sair do lugar santíssimo, nós teremos findado os pecados. Quando o sumo sacerdote sair do lugar santíssimo, nós teremos expiado todas as iniquidades. Quando o sumo sacerdote sair do lugar santíssimo, nós teremos justiça eterna. Quando o sumo sacerdote sair do lugar santíssimo, nós teremos selado a visão e a profecia. E quando o sumo sacerdote sair do lugar santíssimo, nós teremos sim ungido o Santo dos Santos. Essa é a realidade referente a essa profecia. Mas, se de fato o santuário ainda precisa ser purificado, existem aspectos ainda a se cumprirem, até que Cristo volte para fazer cumprir a realidade desta sombra, de fato, então, precisamos entender qual santuário precisa ser purificado. Qual é o verdadeiro santuário que precisa ser purificado? Essa é a pergunta que nós iremos responder no próximo vídeo. Irmãos, como nós vimos, a Bíblia se explica. E ela não deixa dúvidas quanto aos requisitos apresentados, não deixa dúvidas quanto à realidade daquelas sombras e nos aponta uma realidade palpável. Isso é palpável. Lógico que tem muitos aspectos que precisam ainda ser desvendados. Nós iremos trazer pauta por pauta aqui. O meu intuito para com você é estudar todos esses aspectos para chegarmos numa conclusão muito mais aprofundada. Então eu te convido a estar conosco aqui no próximo vídeo, porque no próximo estudo nós vamos estudar a respeito do santuário. Qual santuário precisa ser purificado? Afinal, não era a terra, afinal, não é o céu, porque não existe nada para ser purificado lá no céu. Então, de fato, o que precisa ser purificado? Não perca no próximo vídeo. Já peço que você se inscreva aqui no canal Remanescente, deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com algum irmão que precisa conhecer a respeito destas verdades. Se inscreve aqui no canal e não perca o próximo estudo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.